No final, você é o cidadão português. Quem diz isso? O governo. Não é a Aliança Portuguesa. Ou seja, a Aliança Portuguesa é uma empresa de atividade meio. Ela não é de atividade fim. Nós não somos quem decide. Igual você contratar um advogado. Você contrata um advogado para te defender. Não é o teu advogado que vai dizer se você vai ser absolvido ou condenado. É o juiz. Então, o governo português é quem julga. O juiz, ele quem decide. Ele que tem o poder de canetar, né? De falar, você agora é o mais novo cidadão português. Ok? Então, entenderam os três atores? Perfeito. O que o ator Aliança Portuguesa diz? Nós sempre damos, isso está nos nossos contratos, nos nossos orçamentos, em tudo que a gente faz, nós sempre, nas nossas comunicações, vídeos, tudo, nós sempre falamos em tempos médios. O que é um tempo médio? É o tempo vigente. É o tempo que as coisas estão acontecendo nesse momento. Por exemplo, eu falei para vocês que agora, 7 de outubro de 2024, se uma pessoa nos contratar, ela vai ouvir que um processo de neto dura em torno de 3 anos. Pode ser que o governo faça alguma coisa diferente e melhore esse tempo. E em 2025, uma pessoa venha nos contratar e a gente fale a metade do tempo. Concorda? Se o governo português age para melhorar e acelerar esse tempo, fantástico, o tempo pode reduzir. Porém, infelizmente, nesses últimos anos, o tempo tem aumentado. E agora, eu vou compartilhar minha tela com você, para que você veja o porquê, ou os porquês, certo? Que são várias coisas para que o tempo dos processos tenha aumentado. Perfeito? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Bruno, por favor, me avise quando todos estiverem vendo. Fábio, o que tem a ver a morte de um ucraniano nas dependências do CEF? Aconteceu também em 2020 esse seguinte fato aqui, ó. Vejam, ó, crise no CEF, morte de Ihor Miniuk, uma coisa assim, cronologia dos fatos. Isso aqui é uma notícia de 15 de dezembro de 2020, ou seja, a lei já tinha sido aprovada. Mas o Igor, né, que era um ucraniano, foi morto em março de 2020. Ó, Igor, de 40 anos, natural da Ucrânia, foi violentamente agredido e morto no dia 12 de março de 2020, no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. 9 meses depois, o centro foi alvo de mudanças profundas. Os agentes responsáveis foram detidos e a direção do CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, demitiu-se. O que aconteceu? Não sei ao certo, não tenho a profundidade desse caso, mas esse ucraniano foi morto dentro das dependências do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, dentro do aeroporto de Lisboa, certo? Ele foi espancado, foi morto. É uma confusão que aconteceu. Veja, pessoas foram demitidas, lideranças foram demitidas, e aqui fala de mudanças profundas. O que simplesmente foi decidido, meus amigos? O CEF, por causa deste fato, foi extinto. Ou seja, imagina um órgão que seria mais ou menos aí uma polícia federal, uma coisa assim, né? A imigração de um país. O órgão inteiro foi extinto por causa deste ato. Foi decidido isso em 2021, né? Olha aqui, ó. O jornal Observador, em março de 2020, 3 inspetores do CEF, né, fizeram ali mataram o Igor. Em dezembro de 2020, Eduardo Cabrita, né, que era o ministro, anuncia a reestruturação do CEF. E olha só, ele sempre negou que se tratava da extinção. Porém, a extinção do CEF foi aprovada em 22 de outubro de 2021, ou seja, quase que um ano depois, foi decidido a Assembleia da República, o equivalente ao Congresso português, né, brasileiro, Congresso brasileiro, foi decidido, por causa deste ato, a extinção do CEF. Meus amigos, imagina todo o período de investigação ao longo de 2020 e a decisão interna de extinção do órgão. Foi feito investimento no CEF nesse período?
Não. Foi feito contratação de novas pessoas nesse período? Não. Só que a lei foi mudada. E mais pessoas começaram a dar entrada no processo, certo? Então a fila foi aumentando. Vou avançar. A extinção efetiva do CEF aconteceu em... Olha aqui, ó. CM, que é um dos canais aqui de Portugal, que é o Correio da Manhã. CEF foi extinto. Saiba o que muda a partir de hoje. Olha a data. Outubro de 2023. Olha isso. Então, o CEF, que teve a morte do ucraniano em março de 2020, foi decidido a sua extinção em outubro de 21, ele só foi extinto efetivamente em outubro de 23. Olha aqui, ó. Pessoal do CEF passará a desempenhar funções na SSI, na PJ, que é a Polícia Judiciária, e na Agência de Integração, Migrações e Asilo, que é a AIMA. Já vou falar para vocês o que é a AIMA. No IRN e em outros serviços do Estado. Ou seja, o pessoal do CEF foi distribuído para outros órgãos. Entenderam isso aqui? Aí eu pergunto, você acha que em 2020 houve investimento no CEF? Com essa confusão toda. Em 2021... E em 2021, já sabendo que seria extinto, você acha que teve investimento em 2022? E em 2023, porque foi extinto só em outubro? Não. E a fila só aumentando. Por quê? Porque a lei foi mudada e mais pessoas começaram a dar entrada nos processos. Vamos continuar. Em 2023 foi criado a AIMA, Agência de Integração, Migrações e Asilo. Migração e Asilo. Tá aqui, ó. Sobre nós, no site da AIMA. Ó, foi publicado o decreto-lei em 2 de junho, perfeito? E ela começou, ó, constitui o Instituto Público Integrado, de Administração Indireta do Estado, tal. E aí as missões que ela tem, ó, a missão de concretização de políticas públicas nacionais e europeias em matéria de migração, perfeito? Isso aqui, a AIMA, ela trata do estrangeiro, ok? Ela faz parte da lei do estrangeiro, ela compõe ali essa questão da lei do estrangeiro como órgão principal para isso. Então, ela tem uma parte importante também nos processos de nacionalidade. Normalmente, eles acontecem no IRN, mas a AIMA, antigo CEF, tem uma ação importante nas análises dos processos. Era a antiga bolinha 3 do processo, depois eu vou falar sobre isso, que eram as análises feitas pelos órgãos externos, ok? Então, olha só isso. Só que, isso aqui eu estou falando do que estava acontecendo com os órgãos ao longo desse tempo. Só que aconteceu um fato curioso. Guerra da Rússia contra a Ucrânia. Fábio, o que isso tem a ver? A guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Ou seja, eu estou avançando e voltando, tá? Eu estou te integrando aqui nos fatos. Antes disso, não sei se você lembra dessa pessoa, ele foi o presidente do Chelsea, daquele clube inglês, chamado Roman Abramovich. Ele se tornou cidadão português desde abril de 2021. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma matéria de 18 de dezembro de 2021. Multimilionário russo naturalizou-se ao abrigo da lei de nacionalidade como judeu sefardita. Ou seja, ele era um descendente judeu, entrou com um processo e se tornou português no ano de 2021, em abril. E aí as suas páginas do Wikipédia foram editadas como membro da comunidade judaica do Porto, do qual tem sido benfeitor, e aqui colocado entre aspas. Não sei se você se lembra, mas as tensões da guerra da Rússia, da guerra da Ucrânia ali, né? Elas começaram em 2021. Tanto é que teve até uma polêmica, eu me lembro, Bolsonaro ainda era o presidente do Brasil, que ele foi na Rússia, né? Na verdade foi em 2022 que ele foi lá para ver negócio de fertilizante e tal, aquela coisa toda, mas as tensões já estavam acontecendo um pouco antes de fevereiro de 2022 ser a invasão efetivamente. Mas esse aqui é um fato importante. Por que isso aqui é um fato importante?
Porque quando aconteceu a guerra, vários países do mundo entraram com sanções contra a Rússia, certo? A Europa se voltou contra, né? Começou a apoiar a Ucrânia. E Portugal? O que eu vou fazer? Portugal olhou para um lado, olhou para o outro. O que eu vou fazer contra a Rússia? Vou fazer o seguinte, eu vou tirar a nacionalidade do amigo do Putin. Basicamente foi isso, certo? Só que olha a forma como isso aconteceu. Olha as consequências disso. Isso aqui eu já estou dando os desdobramentos mais na frente, tá? Isso aqui já é uma matéria de agora, dessa semana, ó, 4/10. Olha só, eu estou avançando. Ó, numa nota do Ministério da Justiça explica que as novas sanções que serão apresentadas pela União Europeia não podem retirar a nacionalidade ao multimilionário russo e antigo dono do Chelsea, Roman Abramovich. A naturalização do multimilionário foi revelada no final de 2021. Ou seja, ele virou português e ninguém sabia de nada. E a sanção era tirar a cidadania dele. Só que isso está sendo até hoje discutido. Só que olha o que aconteceu no meio do caminho. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Ó. No quadro da preparação de novas sanções pela União Europeia, as quais exigem fundamentação jurídica, Portugal já se manifestou, designadamente pela voz do ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, o seu apoio à inclusão de novas personalidades em virtude da sua ligação evidente às decisões do presidente Putin, o que se aplica, entre outros, a Roman Abramovich. Ou seja, eles queriam pegar todos os magnatas russos, bloquear os bens desses magnatas para que eles não pudessem financiar a guerra. E o Roman Abramovich, ao se tornar um cidadão português, ele não seria impedido porque ele é um cidadão europeu agora. Então, ele não teria os seus bens bloqueados. Entendeu aqui a estratégia? Como ele era muito próximo ao Putin, entendeu-se que ele já sabia que haveria a guerra, se antecipou e fez o pedido de naturalização dele. Se tornou europeu para blindar o seu patrimônio. Não teve jeito, ele teve que vender o Chelsea. Ele teve que vender o clube em 2022. Só que ainda hoje está esse desdobramento dele perder ou não a naturalização. Olha isso. Ó, caso Abramovich, ó, 3 de outubro de 2024, agora, mês passado. Esse mês, desculpa, a gente está em outubro. Ó, comunidade israelita do Porto exige 10 milhões do Estado português por denúncias dementes, ou seja, por mentiras. Olha só o que aconteceu. O governo português, para criar uma sanção contra o Roman Abramovich, ele atirou de bazuca e atingiu os judeus sefarditas. Entenderam isso aqui? Eles focaram nisso, olha aqui, ó. Esta investigação focou-se no processo de atribuição da nacionalidade portuguesa ao oligarca russo Roman Abramovich, através da lei que permite aos descendentes sefarditas obterem a cidadania. Ou seja, para acertar eles acertaram milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Olha que loucura. E a comunidade israelita do Porto, que é chamada de CIP, tá vendo? CIP, CIP, e tem a CIL, que é de Lisboa, está pedindo uma indenização de 10 milhões de euros ao governo português porque eles estão mentindo a respeito dessas denúncias. E inclui aqui até o chefe, né, o rabino-chefe lá, o Daniel Litvak, que foi detido, foi preso e tal, como se fosse olha aqui, ó, por suspeitas de crime de corrupção, falsificação de documento, branqueamento de capital, que seria lavagem de dinheiro, e tráfico de influência. Ou seja, tudo isso para atribuir a cidadania a Roman Abramovich. Meus amigos, essa confusão está até agora. Olha só, é matéria da semana passada. Ok? Só que o que eles fizeram nesse meio tempo? Olha só que loucura. Eles mudaram a lei, eles dificultaram a partir de 1º de setembro de 2022, olha onde eu estou, 2022, eles mudaram e dificultaram para que os judeus sefarditas pudessem dar entrada nos processos. E isso houve um aumento desesperado dos judeus sefarditas conseguirem o processo da entrada. Olha só o que aconteceu. Olha a matéria. O governo apresentou em abril um diploma que prevê o fim deste regime para dezembro de 23. Só que eles já colocaram em ação a partir de 1º de setembro. Está aqui, ó. Mais de 74 mil estrangeiros, deixa eu beber uma aguinha aqui, pediram
a nacionalidade portuguesa ao abrigo do regime para descendentes judeus sefarditas desde 1º de setembro de 2022. Apesar da entrada em vigor das regras mais restritivas para o acesso à naturalização. Ou seja, houve um boom de processos de judeus sefarditas dando entrada no pedido, porque simplesmente eles iam finalizar praticamente o direito. Aí, ó, segundo o Instituto dos Registros Notariado, que é o IRN, que eu já falei com vocês, enviados à Lusa, que é um portal aqui, pelo Ministério da Justiça, entre 1º de setembro de 22 a 31 de julho de 23, um ano praticamente, entraram nos serviços de registro mais de 74 mil pedidos de naturalização de descendentes de judeus sefarditas. Apesar do novo enquadramento exigir provas de deslocações, né, que chama assim, de deslocamentos regulares ao longo da vida, ou herança, ou casas, né? E isso, ó, gera uma ligação efetiva e duradoura com Portugal, que demonstra isso. Então percebam, olha só que loucura. Em 2020, a lei foi alterada para acabar com isso aqui, ó, ligação efetiva para os netos. Em 2022, eles fizeram essa mudança e se tornou efetiva agora em 2024, essa alteração na lei, pedindo aos judeus a ligação efetiva. Ou seja, eles facilitaram para quem tem um vínculo sanguíneo direto, filho, neto, perfeito? E eles restringiram para os judeus. Esses judeus, gente, a história deles é tão interessante que eles foram expulsos de Portugal em 1400 e pouco pelas cruzadas. E o judeu, ele tem uma questão muito interessante, que ele guarda a sua genealogia, ou seja, ele sabe todos os seus antepassados. Pensa, até 1400, gente. Eles conseguem, através da CIL e da CIP, né, que são as sinagogas e tal, eles conseguem um registro de todos os antepassados deles, né? Na Bíblia você já vê isso, né? De Jesus a Adão, né? A Bíblia mostra a genealogia completa, por exemplo. Então, olha só, isso aconteceu no meio do caminho. Imagina, por conta de uma mudança de lei, simplesmente em um ano aumentaram 74 mil pedidos exclusivos de judeus sefarditas, fora os de nacionalidade pela via sanguínea, né? Filho e neto. Olha isso. Fora cônjuges e assim vai. Pessoal, pode mandar todas as perguntas que você quiser, que eu vou responder todas elas, tá? Estou à sua disposição. Já estou avançando aqui para o fim. E aí, surge uma boa notícia nisso tudo. Viram? O problema aconteceu. Só que surgiu uma boa notícia. Imagino que vocês já tenham ouvido falar sobre isso, porque isso foi veiculado por muitos canais, infelizmente, teve muita desinformação a respeito disso, a respeito da nova forma de protocolização online. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Em junho de 2023, aqui só uma notícia do próprio portal do governo, ó, já é possível pedir a nacionalidade portuguesa online. O que foi gerado aqui de muita confusão, ok? As pessoas começaram a achar que elas entrariam no Google, nesse site aqui, digita e pronto, e pede. Não, não é isso. Você continua tendo que encontrar a certidão do seu antepassado português, ou as certidões, emitir nos cartórios brasileiros as certidões do filho do português, do neto do português e tal. Você continuava precisando emitir tudo igual. Qual é a diferença prática? Que é muito positiva. Ao invés de pegar a pasta desses documentos, ou seja, todos eles, e bater na porta da conservatória, esperar numa fila o advogado e dar entrada no processo, ele agora submete a tua documentação após análise detalhada e assinatura digital do advogado em cada documento. Ele submete diretamente na plataforma. Isso foi positivo? Claro que foi. Porque antes era um funcionário que fazia isso. Imagina um funcionário escaneando 74 mil processos. Imagina. Ou 10 funcionários, ou 20 funcionários. Agora imagina ele fazendo isso por 150 mil processos. Agora, o próprio advogado faz esse processo. E aí entra um ponto importante. Em junho, começou exclusivamente
para casos de naturalização, ou seja, para casos de casamento, ó, mas apenas estava disponível para quem vive legalmente em Portugal há mais de 5 anos, ou seja, tempo de residência, e para quem era casado. Então, começou em junho, mas começou limitado, porque filhos e netos não conseguiam ainda. Só cônjuges e tempo de residência. Mas já era um avanço. A partir de 1º de dezembro de 2023, foi permitido os filhos e netos. Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa nos contrata hoje, todos os processos de filhos, netos, naturalizações são feitos, ou de cônjuges, né? São feitos exclusivamente pelo advogado na plataforma. Ou seja, o seu processo já cai redondo na mão do conservador. Isso nós fazemos desde o dia 2 de dezembro. Nós já estávamos prontos para isso, porque nós sabíamos que isso ia acontecer, todo o nosso fluxo interno já estava pronto para isso, e nós começamos a fazer a partir do dia seguinte que foi liberado. Ok? Então, você que vai contratar a Aliança Portuguesa em 2025, 2026, se essa for a plataforma, a forma vigente, você vai contratar dessa forma. E o que aconteceu com o processo físico, Fábio? Ele tem que ficar conosco, guardado, por pelo menos 5 anos. Essa é a ordem até o momento. Há quem diga que a gente depois vai ter que juntar e entregar esse documento impresso para eles, né? A gente acha uma loucura isso acontecer, é um retrocesso. Mas a gente guarda isso naturalmente em local seguro, né, protegido, para que, se eventualmente eles pedirem um ou outro documento, ou o advogado tenha que cumprir uma exigência presencialmente, ele pega esse documento e entregue. Ok? Então, essa foi uma mudança maravilhosa, porque se o advogado dá entrada em 1.000 processos, ele já vai lançar 1.000, 2.000, 10.000, e não vai ter que ter um funcionário lá dentro para isso. Então, e só isso aqui acelerou muito. Foi uma mudança positiva. Lembra? Eu estou falando de coisas negativas e de coisas positivas. Vamos avançar. E agora, já entro nessa semana e está gerando muita dúvida aí no pessoal. Foi lançada, agora na semana passada, no início de outubro, foi lançada a nova plataforma para acompanhamento do processo, que eram as famosas bolinhas. Está aqui, ó. Portugal lança a nova plataforma para a cidadania. Veja como pedir e acompanhar o processo. Ó, 1º de outubro, tá aqui, ó. Notícia do Público Brasil. Instituto de Registro Notariado, RNN, IRN, promete agilizar a tramitação dos processos para a cidadania portuguesa. Documentos serão validados e digitalizados no momento da apresentação dos balcões de atendimento. Perfeito? Então, segundo eles, tá? Essa nova plataforma vai acelerar em 50% o tempo dos processos. Lembre-se, estamos falando de políticos. Políticos. E você sabe muito bem como o político age, certo? Você precisa de muita desconfiança, muita dúvida, mas o que eu percebo, e aqui eu quero fazer um elogio ao governo atual do primeiro-ministro Luiz Montenegro. Ele está colocando a mão em um monte de casa de marimbondo que o governo anterior, do Antônio Costa, não colocava a mão. Fato. Estão buscando tecnologia, estão buscando desenvolvimento. Pô, Fábio, a plataforma é horrorosa. Pô, Fábio, a plataforma cai toda hora. Eu sei. E isso não é só na nacionalidade, em vários casos. Certo? Portugal precisa de muita tecnologia. Muita gente boa de TI precisa vir para cá. Está muito atrasado mesmo. E não é só em plataformas governamentais. Por exemplo, ontem, pelo aplicativo, e geolocalização, eu estou aqui em Portugal, não pude votar ontem no Brasil, né? Meu título ainda está no Brasil, e eu, em segundos, justifiquei o meu voto. Ou seja, o Brasil está muito à frente. Geolocalização viu que eu estava fora da minha zona eleitoral, já na hora já saiu o documento para mim com a minha validação, minha justificativa por não ter votado. Portugal está longe disso ainda. Porém, eu vejo esforços para a evolução disso, ok? Então, eu tenho que ser justo aqui. E aí,
são as plataformas. Aqui, curiosamente, tem em homenagem a um caso de judeu sefardita que foi concluído recentemente, né? Que é o artigo 2º, 117, que a gente conseguiu concluir de 2021. Esse foi pesado, mas vencemos, graças a Deus. Então, como que era a plataforma anterior? Você tinha as 7 bolinhas, ok? Você tinha 7 bolinhas. E aqui, quem está me acompanhando já há algum tempo sabe muito bem que eu falo isso há anos. Esse sistema nunca funcionou efetivamente, ok? Nunca funcionou efetivamente. Por quê? Porque nunca foi atualizado como deveria. Os processos, por um tempo, ficavam muito tempo na bolinha 1, depois eles pulavam direto para 4, depois 4, 6, 6, 7. Depois mudou, ficou muito tempo da 1, aí passou para 2, 2, 6, 6, 7. Isso aconteceu, meu sogro foi até assim, por exemplo. Outro mudou de novo, ficou muito tempo na 1, depois foi para 2, depois passou para 3, 3, 6, 7. Depois, muito tempo na 2, muito tempo na 3, muito tempo na 4, 6, 7. Aí vamos lá. Vamos para a prática. Eu vou explicar para você cada bolinha, tá? Primeira bolinha, foi recebido, ou seja, foi protocolizado, foi dado entrada. Segunda bolinha, foi registrado. Aqui em Portugal se fala registrado, não registrado. Vamos ser sinceros? Quando um processo é protocolizado, ele é registrado. Então, essas duas bolinhas aqui, elas dizem a mesma coisa. Eu vou já fazer a comparação com a plataforma nova, tá? Hoje, essas duas bolinhas se transformaram em submetido. Ok? Então, a plataforma antiga, essas duas bolinhas se transformaram em submetido. Ou seja, foi dado entrada. Bolinha 3 significa que o processo passa por consultas e análises de órgãos externos. AIMA, antigo CEF, Polícia Judiciária, tudo você imaginar. Órgãos externos. Esse é a bolinha 3. Talvez seja a fase do processo que mais demore. Bolinha 3. Ok? O que é a bolinha 4? É uma verificação interna da conservatório após a análise dos órgãos externos. Então, o processo basicamente demora nessas duas bolinhas. Ok? Essas duas bolinhas foram transformadas em análise. Ok? Então, perceba, as duas primeiras foram transformadas em submetido. As outras duas, 3 e 4, foram transformadas em análise. Ok? Após essa verificação, o processo vai para decisão. Ou seja, decidir. Essa bolinha 5, ela normalmente, ela sempre foi inútil. Nenhum processo para na bolinha 5. Ele já vai automaticamente para despacho. O que é o despacho? É a decisão. Se o processo será deferido ou indeferido. Ou seja, aprovado ou reprovado. Negado. Então, a bolinha 5 e bolinha 6 se transformaram em para decisão. Perfeito? E o terminado, né? Que é a bolinha 7. A bolinha 7, também aconteceu esse problema recentemente, que era o seguinte: a bolinha 7 ela ficava laranja. Essa bolinha aqui. Quando essas fases não estavam concluídas, elas ficavam com a bolinha laranja. E aí o que acontecia? Muitos processos foram concluídos, ou seja, foram deferidos, porém não era emitida a certidão de nascimento. Não era emitida a certidão. Puxa vida, eu estava com a certidão aqui. Infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês. Mas a certidão não era... Isso demorava às vezes meses. 2 meses para emitir a certidão. 6 meses para emitir a certidão. Mais tempo até às vezes. E aí, este terminado virou o nosso querido concluído. Pontos importantes que eu acho que ainda vão ser melhorados na nova plataforma.
Por exemplo, aqui diz onde o processo está correndo, Conservatório de Registros Centrais, que fica em Lisboa. Então, eu sei que o meu processo está em Lisboa. Alguns casos vai aparecer Arquivo Central do Porto, ou seja, meu processo está sendo analisado no Porto. Aqui diz a legislação que está submetido o meu processo. Por exemplo, um C é para filhos, um D é para netos, ok? Então, você sabe, você vê aqui o ano de protocolo, 2021. Isso aqui já tem na nova plataforma, ó, 24. Ou seja, isso aqui é um processo mais recente, ok? E aqui o número do processo, ok? Aqui o número do processo. Eu apaguei aqui para dar essa... tirar essa... proteger aqui o nome da pessoa. E outra coisa fundamental, nesta plataforma antiga, tinha o nome completo da pessoa. Na plataforma nova não tem o nome completo da pessoa, que é um outro absurdo. Tem que ter o nome completo da pessoa, certo? Contudo, se criou esta outra abinha aqui embaixo, que é uma aba nome do mandatário, cédula profissional e e-mail. Aqui, no nosso caso, vai estar o nome do nosso advogado, ou seja, quem solicitou o pedido, ok? E, naturalmente, o e-mail do advogado. Há casos que aparece a cédula profissional, há outros casos que não aparecem, ok, tudo bem por aí. E o e-mail, que é onde o advogado é notificado sobre qualquer informação. E aqui, não está sendo ainda, daqui é o estado do pedido, essa aqui, histórico de notificações, você consegue ver se tem algum pedido, alguma informação. Pelo que eu tenho visto de todos os processos até aqui, isso aqui ainda está para ser lançado, porque não vi informação nenhuma por hora. Pessoal, o que eu entendo disso tudo? Melhorou. Ok? Ficou mais claro. Aquela tua sensação de que o processo não anda, ela vai acabar. Por quê? Porque ele já sai da 1 para 2, de cara. Ok? E aí você vai vendo a conclusão. Ó, isso aqui está concluído, ou seja, está indo para a decisão. Essa, pelo menos, é a informação aparente. Imagina, um caso de 2024 já indo para a decisão. Maravilhoso. Imagina eu poder falar aqui, numa próxima live, olha, pessoal, lembra o processo que era 3 anos, agora é 6 meses. O que o governo disse é, eu quero que isso dure no máximo 1 ano. Assim espero. Por quê, pessoal? Não é simples você fazer uma nacionalidade. Não é simples você entregar o direito de livre circulação na Europa. Não é só Portugal, é Europa. Você vai poder morar na Espanha, na Itália, na Alemanha, na França. É sério demais para ser uma coisa de toma, troca, toma, leva. É sério. Então, eu respeito o tempo do processo, só que não dá para ser 3 anos. É muito tempo para 3 anos. Paralisa a vida de uma pessoa. Ok? Então, a minha expectativa de coração, pelos esforços que eu tenho visto do governo atual, é que nós passamos pelo pior momento da história. Que não há precedentes no que aconteceu. Não tem na história. Não. Era imprevisível alguém falar que porque foi morto uma pessoa, não estou diminuindo a morte de uma pessoa, o órgão inteiro seria fechado. E tivesse que começar tudo do zero. E realocar todos os funcionários, depois recontratar, depois treinar essas pessoas. Isso aqui, pessoal, eu estou falando só de nacionalidade, não tem nada a ver com visto, porque os vistos também estão passando por um perrengue gigantesco com a AIMA. Tem mais de 400 mil processos para serem analisados e depois a gente vai falar sobre isso também.